Continuando aqui, tá, pessoal? Alguns métodos dos vetores. Então, o array, né? Então, o método de arrays ou vetores, tá? A gente troca a palavra array por vetores várias vezes. Então, alguns métodos que a gente pode criar. Se a gente criar um NumPy array, você pode chamar, assuma que A é um array, tá? Então, eu criei lá um array lá. Então, deixa eu criar aqui um array A, por exemplo. Criei um array A. Tá aqui meu array. E aí ele tem vários métodos que eu posso chamar dele. Se eu colocar a.sum, abre e fecha colchetes, eu tenho a soma dos elementos. a.min, o valor mínimo, o menor valor desse array. a.max, tem o maior valor do array. Tá? a.min, tenho a média do array. O desvio padrão, tá? Standard Deviation, STD. Tenho a variância desses números. Tá? Tenho o traço. Só que o traço tem que ser uma matriz de tem que ter duas dimensões para calcular o traço da matriz, tá? Então, por isso que não funcionou, teria que ser um array bidimensional aqui. Depois eu mostro um exemplo disso, se der tempo. Tem o comando acopy. Isso aqui está criando um novo array, que é uma cópia do array A. Tá? Então, ó, ele retornou um novo array, que é uma cópia do array A. Isso já vai ser porque a gente vai ter que usar isso aqui. E a.conjugate, que retorna o complexo conjugado. Né? Então, lembra que se você tem um valor A menos 3i, o complexo conjugado vai ser A mais 3i, troca o sinal da parte imaginária, tá? Para números complexos. Então, ele faria isso no teu array, tá? Então, temos esses métodos dos vetores, coisa tranquila, tá? Isso aí não tem nenhum problema, é só para poder chamar média, variância, desvio padrão, máximo e mínimo. Você pode calcular isso de um array. E agora vamos falar aqui a coisa da cópia dos arrays, tudo bem? Então, olha só, vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu criar um array X, um array ou uma lista X aí no Python, e eu digo assim, ó, A é igual a X, tá? O que está acontecendo com esse comando aqui? Ele não está fazendo uma cópia de X para A. Ele está falando, ó, A está apontando para o array X. Ou seja, se eu modificar o array A, automaticamente como esse cara aqui está apontando para o A está apontando para o X, tá? Isso aqui não está fazendo uma cópia do X, ele está falando que A é a mesma coisa que X. Se você modificar A, ele vai também modificar X, ó. Então veja só, se eu modificar o elemento lá do A, modifiquei o último elemento aqui que era 3,5 do X, né? Só que eu estou modificando o array A. Como A está apontando para X, veja que se eu printar o valor de X, ele foi modificado. Tudo bem? Então, esse comando ele não cria uma cópia do X. Ele simplesmente atribui a A o ponteiro do X. Ele fica apontando para o X, tá? É como o Python faz. Então, ele está passando como referência aqui. Então, por isso que a gente precisa do método copy às vezes. Tudo bem? Então, ó, vou criar o array X. E, às vezes, eu quero fazer uma cópia. Eu quero que o A seja uma cópia do X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que A é x.copy. Então, agora eu estou criando uma cópia do array x e passando para a variável A. A e x são coisas agora bem diferentes, tudo bem? São coisas diferentes. Tanto que se eu modificar o vetor A, né? Então, modifiquei o último elemento do A para 9, vou printar o A aqui, tá? Ó, o último elemento é 9. Só que você vai ver que eu não modifiquei o x. O x continua 3,5. Agora eu tenho dois arrays separados, por isso que às vezes a gente tem que usar o copy. Esse comando aqui, ele atribui a A, tá? Ele aponta. O A recebe x, quer dizer que o array A está apontando para o array x, não que ele criou novos elementos, ele está reutilizando o x. Tudo bem? Então, cuidado quando você fazer a atribuição de vetores. Se você quer um ponteiro aqui, um A apontando para o X, ou se você realmente quer uma cópia do X, tá? Então, muitas vezes você quer uma cópia. Então, tomar cuidado com essa questão da cópia de arrays.